Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje. Capítulo 5. O primeiro assassino. Caim e Abel, os filhos de Adão, possuíam um caráter totalmente diferente. Abel via justiça e misericórdia na maneira como o Criador tratava com a raça caída e aceitava agradecido a esperança da redenção. Caim, porém, permitiu que sua mente vagueasse pelo mesmo caminho que levou Lúcifer à queda, questionar a justiça e a autoridade divinas. Esses irmãos foram provados para saber se creriam e obedeceriam às ordens de Deus. Compreendiam o sistema de ofertas ordenado por Deus, estavam cientes de que deviam expressar sua fé no Salvador, a quem as ofertas representavam, e ao mesmo tempo reconhecer a total dependência dele para o perdão. Sem derramamento de sangue, não poderia haver remissão de pecados. Eles deveriam demonstrar sua fé no sangue de Cristo como a expiação prometida, oferecendo o primogênito do rebanho em sacrifício. Os dois irmãos construíram seus altares de modo semelhante, e cada um trouxe uma oferta. Abel apresentou um sacrifício escolhendo sua oferta no rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta. Desceu o fogo do céu e consumiu o sacrifício. Mas Caim, desrespeitando a ordem direta do Senhor, apresentou apenas uma oferta. Não houve sinal algum do céu para mostrar que a oferta havia sido aceita. Abel implorou ao irmão que se aproximasse de Deus de acordo com a ordem divina. Mas seus apelos tornaram Caim ainda mais determinado a seguir a própria vontade. Por ser mais velho, desprezou o conselho do seu irmão. Caim se apresentou diante de Deus com ressentimento em seu coração. Sua oferta não expressava nenhuma tristeza pelo pecado, pois seria um reconhecimento de fraqueza de sua parte seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação completamente à expiação que seria feita por um Salvador prometido. Iria se apresentar diante dele com os méritos de si mesmo. Não levaria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos de seu trabalho, como um favor feito a Deus. Caim obedeceu ao construir o altar, obedeceu ao levar um sacrifício, mas apresentou apenas uma obediência parcial. A essência, o reconhecimento da necessidade de um redentor, foi excluída. Tanto Caim como Abel eram pecadores e ambos reconheceram a supremacia de Deus quanto à reverência e à adoração. Externamente, a aparência de sua religião era a mesma, até certo ponto, mas, a não ser por isso, a diferença era grande. Diferença entre Caim e Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Abel mesmo como um pecador e enxergou tanto o pecado como sua penalidade, a morte, separando-o de Deus. Ele trouxe o cordeiro imolado, reconhecendo assim as reivindicações da lei que foi transgredida. Por meio do sangue derramado, ele olhou para Cristo morrendo na cruz. Confiando na expiação que ali seria feita, ele teve a certeza de que estava justificado e que o Criador havia aceitado sua oferta. Caim teve a mesma oportunidade de aceitar essas verdades. Deus não escolheu um irmão para ser aceito e outro para ser rejeitado. Abel escolheu a fé e a obediência, Caim a incredulidade e a desobediência. Caim e Abel apresentaram as duas classes que existirão até o fim da história da Terra. Uma se beneficia do sacrifício que foi estabelecido para a salvação do pecador, a outra confia nos próprios méritos. Aqueles que não sentem a necessidade do sangue de Cristo, que se sentem seguros da aprovação de Deus por suas obras, estão cometendo o mesmo erro de Caim. Quase toda religião falsa está baseada no mesmo princípio. O homem pode confiar nos próprios esforços para obter a salvação. Alguns alegam que a raça humana pode não apenas se aperfeiçoar, mas se elevar e se regenerar por si mesma, da mesma forma que Caim julgava estar seguro do favor divino, apresentando uma oferta em que faltava o sangue do sacrifício. Assim também fazem aqueles que esperam elevar a humanidade ao padrão divino, independentemente da expiação feita por Jesus.
A história de Caim nos mostra que a humanidade não tem a tendência de olhar para cima, para o que é divino, mas para as coisas de baixo, que são satânicas. Cristo é a nossa única esperança. A fé verdadeira será revelada por meio da obediência a todos os mandamentos de Deus. Aquele que professa conhecer a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Quando Caim viu que sua oferta havia sido rejeitada, ficou irado porque Deus não aceitou sua oferta substituta em lugar do sacrifício por ele ordenado e também se enfureceu contra seu irmão, que preferiu obedecer a Deus em vez de se unir em rebelião contra ele. Deus não deixou Caim entregue a si mesmo, mas se dispôs a conversar com ele, que se mostrou tão insensato. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Se ele confiasse nos méritos do Salvador prometido e obedecessem às ordens de Deus, desfrutaria o favor de Deus. Por outro lado, se ele persistisse na descrença e no pecado, não teria razão para se queixar por ter sido rejeitado pelo Senhor. Em vez de reconhecer seu pecado, Caim continuou a reclamar na injustiça de Deus e a nutrir inveja e rancor contra Abel. Com mansidão, embora de maneira firme, Abel defendeu a justiça e a bondade de Deus. Ele mostrou o erro de Caim e tentou convencê-lo de que a falha estava nele mesmo. Enfatizou a compaixão de Deus ao poupar a vida de seus pais quando ele poderia tê-los punido com a morte instantânea. Insistiu, dizendo que Deus o amava, senão não teria dado seu filho inocente e santo para sofrer a pena que eles teriam que pagar. Tudo isso fez com que Caim ficasse ainda mais irado. A razão e a consciência lhe diziam que Abel estava certo, mas ele estava irado por não ter sido compreendido em sua rebelião. Furioso, ele matou seu irmão. Assim, em todas as épocas, os ímpios odiaram aqueles que eram melhores do que eles. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. O assassinato de Abel foi o primeiro exemplo da inimizade entre a serpente e a semente da mulher, entre Satanás e Cristo, cada qual com seus seguidores. Sempre que pela fé no Cordeiro de Deus uma pessoa se recusa a atender ao pecado, Satanás fica irado. A vida santa de Abel foi um testemunho contra a alegação de Satanás de que guardar a lei de Deus é impossível para os seres humanos. Quando Caim viu que não podia dominar Abel, ficou tão irado que destruiu a vida do irmão. Onde quer que alguém se coloque em defesa da lei de Deus, o mesmo Espírito será manifestado. Apesar disso, todo mártir que morreu por Jesus morreu como um vencedor. Caim, o assassino, logo foi chamado para responder por seu crime. Então, o Senhor perguntou a Caim: "Onde está o seu irmão?" Respondeu ele: "Não sei, sou eu o responsável por meu irmão?" Ele reconheceu a falsidade para esconder sua culpa. A sentença de Caim. Novamente, o Senhor perguntou a Caim: "O que foi que você fez?" "Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando." Caim teve tempo suficiente para refletir. Ele compreendia quão horrível era a natureza do ato que havia praticado e a mentira que havia proferido para tentar ocultá-lo, mas ele ainda continuou sendo rebelde e a sentença não mais foi adiada. A voz divina pronunciou as terríveis palavras: "Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais de sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo." Por causa da sua misericórdia, Deus ainda poupou a vida de Caim e lhe deu a oportunidade de arrependimento. Mesmo assim, Caim viveu somente para endurecer cada vez mais o coração, para estimular a rebelião contra a autoridade divina e para se tornar o chefe de toda uma linhagem de pecadores obstinados. Sua influência exerceu uma força desmoralizadora até que toda a terra se tornou tão corrupta e cheia de violência que foi preciso ser destruída.
A trágica história de Caim e de seus descendentes foi um exemplo de qual teria sido o resultado de permitir que o pecador vivesse para sempre, a fim de continuar em sua rebelião contra Deus. A paciência de Deus não convenceu o ímpio a deixar de ser ousado e desafiador. 15 séculos após ter sido pronunciada a sentença de Caim, o crime e a corrupção inundaram a terra. Estava claro que a sentença de morte sobre a raça caída não era apenas justa, mas um ato de misericórdia. Quanto mais tempo os homens viviam em pecado, mais degradados e imprudentes se tornavam. Satanás está em constante atividade para deturpar o caráter e o governo de Deus, a fim de manter os habitantes do mundo sob seus enganos. Deus vê o fim desde o princípio. Seus planos foram abrangentes e de longo alcance, não somente para pôr um fim à rebelião, mas demonstrar a natureza dessa rebelião para todo o universo, reafirmando amplamente a sua sabedoria e justiça na maneira de lidar com o mal. Os habitantes de outros mundos observavam com profundo interesse a condição existente na Terra antes do dilúvio. Eles viram os resultados da forma de governo que Lúcifer tinha tentado estabelecer no céu, colocando de lado a lei de Deus. Os pensamentos do coração humano eram somente maus, continuamente, e em conflito com os princípios divinos da pureza, da paz e do amor. Esse foi um exemplo da terrível depravação resultante da astúcia de Satanás. Pelos fatos revelados no desenrolar do grande conflito, Deus tem a simpatia de todo o universo, enquanto, passo a passo, o seu grande plano avança para o cumprimento final na completa destruição da rebelião. Ficará constatado que todos aqueles que rejeitaram os preceitos divinos estavam do lado de Satanás na luta contra Cristo. Quando o príncipe deste mundo for julgado e todos os que se uniram a ele participarem da sua morte, o universo inteiro exclamará: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações.